nosso queridíssimo prefeito João Dória. Quero registrar algumas questões que eu captei. Não terei tempo de falar de todas, todas estão anotadas, a nossa assessoria também gravou a sessão, nada será perdido. Mas o ponto mais importante que foi levantado pelos senhores e pelos senhores é a questão da limitação. O decreto que regulamenta essa matéria de maio de 2016 prevê uma regra de remuneração à prefeitura, ou seja, os aplicativos são obrigados a pagar uma taxa, um preço, para ser mais preciso, à prefeitura. E há uma previsão de uma remuneração variável. Eu até vou me permitir, se o vereador Adilson Amadeu não se opuser, ler o parágrafo 1º do artigo 11 desse decreto, que diz assim: o preço público dos créditos dos quilômetros, ou seja, o valor que as empresas operadoras de aplicativos devem pagar à prefeitura, será alterado sempre que houver fundado o risco do montante autorizado superar os níveis estabelecidos para uso prudencial e regular do espaço urbano dos serviços intermediados pelas OTTCs, de maneira a inibir a superexploração da malha viária e compatibilizar o montante com a capacidade instalada. Esse atual decreto criou um mecanismo de remuneração variável, conforme mais quilometragem produzida por uma determinada empresa aplicativa por hora, mais caro fica o valor. Essa regra não tinha sido aplicada até então, porque havia uma liminar em favor de uma das empresas de aplicativos, que foi derrubada no dia 30 de novembro. A administração optou anterior por não regulamentar para que deixasse isso a nosso encargo. Nós estudamos a matéria, em março fizemos a primeira regulamentação, fizemos agora a adaptação, o sistema foi adaptado, eles vão começar a pagar agora o preço variável, inclusive retroativo, porque a liminar caiu. Ou seja, há uma racionalidade agora que tornará mais caro o superuso, ser muito grande ficará mais caro. Eu queria dizer a vocês que nós não podemos dizer se isso vai funcionar ou não, porque ainda não foi, de fato, concretamente aplicado. E eu tenho aqui uma visão sobre esse assunto. Ninguém aqui está errado. É preciso mesmo ter um equilíbrio, mas nós queremos propor aos senhores testar este modelo de regulação econômica para verificar se ele irá inibir a superexploração do espaço público. Porque, de alguma maneira, nós não conhecemos, como vocês bem sabem repetir, o total de carros que está sendo aplicado. Com o sistema de credenciamento do carro e do motorista, nós vamos saber. Então, vamos aguardar, ter conhecimento deste número, para, a partir daí, adaptarmos, se for necessária, a regulação. O prazo para a publicação desta resolução, nós estamos muito adiantados. Eu não vou cravar uma data, porque não é ato meu. É um ato que depende de outros dois secretários, que estão profundamente envolvidos na matéria. Mas quero dizer aos senhores, estamos aqui no mês de maio, que não acredito que entraremos em junho sem a publicação dessa resolução. Não acredito. Acho que antes do final do mês de maio, a portaria estará, a resolução do CEMUV estará publicada. O vereador conhece, várias lideranças sabem, já tem vários textos, falta fazer uma consolidação, faltava essa audiência. Estamos chamando uma reunião da Câmara Temática para fechar esse assunto com a Câmara Temática e aí publicarmos a resolução. Quanto à questão da propriedade, eu esqueci de me referir que a nossa ideia é, do mesmo jeito que o taxista não precisa ser proprietário, ele pode ser empregado, ele pode ser diarista, há várias modalidades, nós provavelmente não exigiremos a propriedade, mas exigiremos autorização por escrito do proprietário para o uso do carro nos OTTCs. Esta é a ideia que está um pouco na mesa. Nós queremos, como princípio, estabelecer um regime de concorrência. E não é que nós queremos a liminar que impedia a administração de fiscalizar e que permitia, portanto, esta situação de ausência de regulação caiu porque há uma regulação. Se fosse proibido, a liminar não teria caído, é expressa a decisão da juíza. Agora não é mais tudo ou nada, agora vocês têm que obedecer uma regulação. Então, esse ambiente de regulação que busque o equilíbrio e garantir ao usuário a opção e que ele escolha o melhor serviço é um dos princípios. Mas também é um dos princípios, e eu disse isso aqui na minha fala inicial, que a gente reflita junto com as lideranças e os membros da categoria dos taxistas,
uma necessidade de melhorar a capacidade dos taxistas de oferecer, como bem pontuou o Ceará, por exemplo, aqui, outros preços, outras possibilidades de aumentar a renda e participação do mercado. Quero finalizar dizendo, todos são ouvidos na nossa secretaria, todos lá são recebidos, todos têm as suas opiniões consideradas. E nós vamos tomar a decisão, então, com base nos seguintes princípios. A existência dos aplicativos. Eles não serão exterminados, até porque, se fizermos isto, volta o risco de uma liminar e a desregulação. E me parece que é um consenso nesta sala a necessidade da regulação. Segundo, garantir aos usuários qualidade, segurança, tanto segurança pública como segurança na condução. Assegurar ao usuário a possibilidade de optar conforme informações prévias que ele possa ter sobre o serviço. E assegurar a possibilidade de a gente continuar sempre conversando para ajustar a regulação se ela for necessária. Estes são os vetores que levam a Prefeitura de São Paulo a vir aqui hoje, a conversar diariamente com vocês, para estabelecer uma regulação que de fato organize, que de fato assegure segurança e melhore a qualidade, mas que assegure também um ambiente de concorrência que não seja predatória, que não seja destrutiva do serviço e do mercado, que não nos interessa destruir o mercado, nos interessa muito que as pessoas cada vez mais usem os serviços de transporte de passageiros por aplicativo ou por táxi, porque isso reduz frota, isso reduz circulação de carros, nos interessa aumentar o tamanho desse mercado para que todos possam ter mais renda, mais trabalho e mais tranquilidade. Todas as falas foram ouvidas por mim, me sensibilizaram profundamente, entendam que há argumentos de todos os lados e que o papel nosso é não caminhar nos radicalismos, mas construir um caminho de equilíbrio que possibilite aos senhores taxistas serem remunerados e ter espaço no mercado, mas que também possibilite as empresas de aplicativos trabalhando com regras, trabalhando com segurança, trabalhando com a qualidade, também poder estar presente no mercado. É por aí que iremos caminhar. Quero pedir desculpas se não pude falar tudo, quero pedir desculpas se eventualmente não pude satisfazer a todos, mas vim aqui com a maior das boas vontades, determinado pelo prefeito João Dória, para buscar esse equilíbrio e buscar, como bem disseram algumas pessoas aqui, a justiça no máximo que a gente puder alcançar. Muito obrigado à Câmara, obrigado aos senhores.